Sejam todos bem-vindos ao Pode Associar, o podcast da ACIF, do empreendedorismo e do associativismo. Nós estamos aqui hoje com um convidado de garbo e elegância, uma referência no empreendedorismo nacional, um dos líderes da empresa autogerenciável, a pessoa, o principal líder fundador, mas principalmente uma das referências dos podcasts mais ouvidos de negócios no Brasil, entre os top 10. Então nós estamos aqui com o Marcelo Germano e logo vou apresentar ele um pouquinho mais, mas vou passar para o meu querido presidente Célio, que junto comigo vai conduzir esse podcast junto com essa pauta, né, presidente? celebridade do empreendedorismo. Sensacional. Ó, recadinho, papel, caneta, bloco de notas, celular na mão, porque o conteúdo hoje é imperdível. Imperdível. Então vamos lá, presidente, porque eu tô doido para ouvir o nosso convidado de hoje. Joia, vou apresentar o comandante, o Marcelo Germano, que tem aí a empresa autogerenciável. Eu tive o prazer de conhecer o Marcelo através de amigos que nos apresentaram, o Otávio e o Evandro da Codirect, né, já faz alguns anos. Não sei se nem se o Marcelo lembra, a gente esteve junto aqui, inclusive, Marcelo, no Centro-Sul, no RD Summit. E o Otávio já tinha me falado de ti e tal, e aí a gente foi estreitando o relacionamento. Hoje em dia temos a oportunidade aí de participar de grupos de negócios junto. Então é uma grande satisfação te receber aqui no Pode Associar, o podcast da CIF. Está estreando, né, com esse evento do Startup Summit, e a gente vai ter a oportunidade de levar a tua palavra aí a muita gente legal que precisa tirar a sua empresa do caos. Então vou pedir para tu te apresentar como tu faz lá no teu podcast. Como é que tu gosta de te apresentar, Marcelo? Show de bola, eu sou Marcelo Germano e obrigado, Célio, obrigado, Rodrigo. Eu gosto de me falar que eu sou o líder do movimento Empresa Sem Caos, né? E no mundo que a gente está vivendo hoje, é um mundo caótico, falar sobre uma empresa sem caos se torna até uma heresia, né? Porque muitas mudanças acontecendo num espaço muito curto de tempo, seja mudanças tecnológicas, seja mudanças na economia, mudanças, enfim, mudanças, a gente vive de mudanças, e a mudança acaba gerando caos, né? Então a gente é o líder do movimento Empresa Sem Caos, a gente ajuda empresários, donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos da empresa, trazendo conteúdo, trazendo conhecimento sobre todas as áreas de negócio, né? Então a gente trabalha nos fundamentos das pequenas e médias empresas. Maravilha! Marcelo, quando eu conheci a tua história, e a tua história é inspiradora, e é pegando a palavra do caos, né? Eu acredito que tu tenha vivenciado em algum momento isso na sua vida. E eu queria que tu contasse um pouquinho mais para a turma que está nos acompanhando, como é que foi essa trajetória e como é que surge então a metodologia ou a empresa autogerenciável. Legal, uma das coisas que acaba acontecendo, o que eu acabei percebendo, é que a gente consegue encontrar padrões em tudo, né? Se você olhar na natureza, você encontra padrões. Se você olhar no comportamento humano, você encontra padrões. Em várias coisas na vida a gente vai encontrar padrões. E quando a gente pensa em empresa, em fazer gestão da empresa, a gente vai encontrar padrões, né? E dentro dos padrões que a gente encontra, uma coisa que é muito comum acontecer, é um dono de empresa. Ele monta uma empresa, ele pensa, vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro, vou ser dono do meu tempo, vou poder tirar quantas férias eu quiser, vou poder dar conforto para minha família, enfim. É o pensamento inicial do empreendedor, né? E aí quando ele monta a empresa, a vida se transforma. Ele não fica rico, ele não é dono do tempo, e ele não tira férias, né? E aí você fala, mas por que isto acontece, né? Acontece porque esses empreendedores, eles fazem coisas que são padrões, que levam eles a se tornarem, vamos dizer assim, né, escravos do próprio negócio. E aí quando você entende qual é o padrão que leva para esse tipo de resultado, você modifica o padrão que leva para esse tipo de resultado, você tem outro tipo de resultado, né? Então, isso aconteceu baseado na minha história, que é uma história padrão, né? Às vezes as pessoas falam assim, pô, tua história é inspiradora, mas no final do dia ela é uma história padrão. Você monta uma empresa porque você domina algum tipo de habilidade, era o meu caso. Trabalhava com meu pai era despachante, cresci num escritório despachante, dominava a habilidade de despachante. E aí eu montei uma empresa de despachante. Então você monta uma empresa normalmente em cima de uma habilidade técnica que você tem. Só que dominar uma habilidade técnica é diferente de você gerenciar uma empresa que faz o serviço técnico. São coisas completamente diferentes. E quando você é um técnico que monta um negócio e você no dia a dia você vai tocar aquele negócio, você vai, em vez de fazer a gestão daquele negócio de maneira eficiente, você vai fazer o negócio. Você trabalha no negócio e não o negócio. Então a gente coloca fazendo,
E aí isso é fazendo sem planejamento, é fazendo sem organização, é fazendo sem processos, é contratando pessoas de qualquer maneira, é não pensando no time da maneira como tem que pensar, e muitas vezes essas coisas vão funcionando, né? Porque no começo tem energia, você tem alguma competência, que é a competência técnica, e isso dá algum resultado. Até que chega uma hora que se transforma no caos, né? Até que chegar uma hora que ninguém sabe para onde a empresa está indo, ninguém sabe quais são os objetivos da empresa, os processos são desorganizados, os clientes estão perdidos e está todo mundo perdido. Então, observando e passando por isso, chega uma hora que você fala, e agora? O que eu faço? Preciso de ajuda. E aí eu fui buscar ajuda. E ao buscar ajuda, a gente começa a arrumar os processos da empresa. Implanta sistema de gestão, né? Aí quando você começa a implementar um sistema de gestão, você vê que aquilo não funciona. Mas não funciona porque o sistema de gestão não funciona. Não funciona porque o comportamento das pessoas, as lideranças, a comunicação não funciona. Aí você tem que arrumar a liderança, tem que arrumar a comunicação. E aí você arruma isso e você fala, continua não funcionando. Aí por que não funciona? Aí você vai entender, por causa da cultura. Então você tem que criar uma cultura. Então o empresário ele acaba passando por esse tipo de problema. Marcelo, eu não consigo fazer as pessoas seguirem processo, é porque não tem cultura de processo, né? Então esse padrão, que é um padrão pelo qual eu passei, que fazia eu trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, o cliente só queria falar comigo, eu era centralizador, tá aí mais um padrão, né? Dono de empresa é centralizador, é um padrão, precisa quebrar esse padrão. Quando o dono da empresa é centralizador, ele vai fazer microgerenciamento, as pessoas não se desenvolvem, as pessoas ficam infantilizadas, a vida dele fica um inferno, porque se as pessoas estão infantilizadas, toda hora as pessoas estão, posso isso, posso aquilo, né? Como eu resolvo isso, como eu resolvo aquilo, ninguém resolve nada. E aí você vai ter aquela rotina louca, trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, e chega uma hora que você vira o gargalo do próprio negócio. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Eu imagino que quem está ouvindo a gente fala, opa, parece que isso é o que está acontecendo comigo. Isso. Então a gente passa por processos de mudança, né? Tem que ter disciplina, tem que ter disposição, tem que mudar a mentalidade para passar por esses processos de mudança. Ao fazer isso, eu comecei a ter uma empresa mais organizada, a empresa era mais rentável, crescia de maneira previsível, tinha resultado e eu tinha mais tempo, né? E aí isso me permitiu começar, por exemplo, tirar férias. Me permitiu fazer um curso nos Estados Unidos e eu fiquei 7 meses fora da empresa. É como você fala assim, né? O que acontece numa empresa se o dono ficar 7 meses fora, né? Primeiro pensamento é, você é louco, né? Tá louco. A empresa vai quebrar. Mas não, fiquei 7 meses fora, a empresa cresceu. Continuou crescendo, continuou entregando resultado. Quando eu voltei pro Brasil, eu me mudei para cá, para Florianópolis. E aí, em Florianópolis, abriu outra empresa. E as pessoas começaram a falar, como que você consegue ter 2 empresas, né? E ter qualidade, e viajar, e fazer treinamento, e participar de eventos, como que você consegue? Eu falei, porque você tem metodologia, tem processos, tem pessoas treinadas, tem pessoas... me ensina a fazer isso. Me ensina a fazer isso. E aí eu sabia o que eu tinha feito, eu não sabia ensinar o que eu tinha feito. Eu tinha que fazer uma engenharia reversa, né? E dentro dessa engenharia reversa, e é lógico, sempre buscando conhecimento. Eu fui fazer 2 mentorias fora do Brasil para poder entender metodologia, né? Uma delas com o Michael Gerber, que é autor do livro Mito do Empreendedor, outra com Dan Sullivan, tem uma empresa nos Estados Unidos que faz isso há 40 anos, que chama Strategic Coach. Voltei, peguei todo esse conhecimento e comecei a elaborar um método, e aí comecei a testar esse método em outras empresas. E aí, ao testar o método em outras empresas, as outras empresas começaram a mudar os resultados. E aí disso surgiu o EAG, o Empresa Autogerenciável, e começamos um trabalho de maneira bem cuidadosa, né? Porque quando a gente está falando de trabalhar com pequena empresa, com média empresa, às vezes uma informação que a pessoa interpreta errado e toma uma decisão errada pode comprometer o futuro daquela empresa, o futuro daquela família. Então a gente começou de uma maneira bem cuidadosa. Depois, ao longo do tempo, fomos refinando a metodologia. E aí, quando a gente começou a produzir o podcast, aí a gente foi para um outro nível de jogo. A pandemia acelerou muito o nosso negócio, porque as pessoas foram para casa e começaram a consumir muito conteúdo online. E aí, desde então, a gente já atendeu 6.500 donos de pequenas e médias empresas. Mas, por incrível que pareça, sabe o que a gente trabalha hoje nas pequenas e médias empresas? O arroz com feijão. Por incrível que pareça, é arroz com feijão. Porque, assim, ó, muitas vezes o empresário está ali querendo saber qual que é o segredo, a caixa preta. Inclusive, para marketing isso é muito bom.
O segredo não revelado, vou te revelar o segredo, vou te mostrar a caixa preta. Para marketing isso é muito bom. Isso. Qual é a bala de prata, né? A bala de prata é aquela bala definitiva, a bala que mata o lobisomem, sabe? Você deve, desculpa te interromper, mas você deve receber muito aquele empresário que tem justamente essa visão, né? Que chega lá dizendo, pô, eu tô afogado aqui, eu te descobri, eu quero que tu resolva a minha vida ou algo dessa natureza. A gente tem de tudo. A gente tem de empresários que entendem o compromisso que é liderar uma empresa, e a gente tem pessoas que não querem mais liderar aquela empresa, querem uma solução mágica, né? E o grande ponto é, o que eu tenho falado bastante, né? Para os empresários que eu tenho conversado, quando eu vou fazer palestra, o que eu tenho falado bastante para as pessoas é, gente, não tem bala de prata, não existe a bala de prata, né? Para quem está procurando o segredo, a caixa mágica, não tem bala de prata, né? Mas você tem fundamentos. Se você fizer os fundamentos que são arroz com feijão, esses fundamentos vão levar a tua empresa a performar melhor, vai te dar mais qualidade de vida, mais lucro, mais liberdade, tá? Mas você tem que fazer o arroz com feijão. E as empresas não estão fazendo arroz com feijão. Quer ver uma coisa básica? Eu chego para o empresário, ele chega e fala assim, Marcelo, o que eu faço para ter uma empresa autogerenciável? Eu falo para ele, qual que é o teu objetivo? Não consegue responder. Como assim, Marcelo, qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu objetivo? A pessoa não consegue responder a essa pergunta. Não consegue responder qual que é o objetivo de vida dele primeiro. Não sabe qual é o objetivo. O que você quer para sua vida? A pessoa não sabe. A maioria das pessoas não sabe. É uma pergunta simples. O que você quer para sua vida? As pessoas não sabem responder. Então elas levam uma vida sem saber o objetivo que ela quer para aquela vida. Aí eu pergunto, qual é o objetivo da tua empresa? Também não sabe responder. E aí tem uma coisa interessante, que é uma confusão de meios e fins, né? A empresa, ela é um veículo, ela é um meio para você chegar em algum lugar. A empresa é um veículo, é um meio para chegar em algum lugar. Pô, eu quero na minha vida, defino o que eu quero para minha vida, né? Quero criar uma família, quero dar uma boa condição de vida para os meus filhos, quero viajar, quero estudar, quero ter uma boa formação, quero contribuir com a sociedade. Eu vou dividindo, escolhendo o meu quadro da vida. E aí eu olho e falo, pô, é isso que eu quero para minha vida. A empresa é o veículo, ela é o que vai te permitir fazer isso, né? Então, a empresa é um meio, e as pessoas não entendem isso. Aí o que acaba acontecendo? A empresa passa a ser o fim. E aí o que passa a ser o meio? A vida do empresário. Ele é um meio, pra quê? Não sabe. Pra quê? Pra que você se dedica tanto? Por que você trabalha 12, 14, 16 horas por dia? Porque a empresa é só um meio, é um veículo, né? E como veículo a gente tem que aprender a dirigir esse veículo, tem que desenvolver essas competências. Então começa no objetivo básico. Qual é o objetivo da sua empresa? Qual a visão de futuro da tua empresa? Qual o teu objetivo de vida? Qual a visão da sua vida? Como que tua empresa vai servir isso? É o básico, né? E uma vez que você tem esse objetivo, que é o básico, que é a visão do teu negócio, a visão do que você quer para tua vida, e elas têm que estarem casadas. Uma vez que você tem essa visão, aí você fala, opa, então, beleza, é essa a visão que eu tenho para essa empresa? O que eu preciso para atingir isso, né? Quem é o cliente dessa empresa? Como eu atraio esse cliente? Como eu atendo esse cliente? O que eu quero que esse cliente pense, fale, sinta toda vez que tiver contato com o meu produto, com minha marca, com o meu serviço? São coisas simples e básicas que é arroz com feijão. Eu tenho que escrever isso, né? Eu tenho que treinar meus funcionários sobre isso, eu tenho que mostrar para ele. E isso também, né? A gente sempre fala assim, por que existe uma empresa? Porque ela resolve o problema de alguém. Se essa empresa resolve um problema de alguém, ela tem um porquê ela faz o que ela faz. O que no mundo da gestão a gente chama de missão. Isso vai dar missão. Qual o problema que eu resolvo de alguém? Né? Como eu melhoro a vida dessa pessoa? E eu vou ter lá qual que é a missão dessa empresa. Eu preciso comunicar isso para os funcionários. Porque uma empresa ela é feita de pessoas e processos, né? Você vai ter pessoas trabalhando para construir um resultado, para levar aquela missão adiante, e eu vou precisar de processos para que isso aconteça. E aí é o arroz com feijão. Aí você chega na empresa e fala assim, quais são os processos que você tem? Não tem. Né? Quais são os indicadores que você mede o teu negócio? Não tem um indicador para medir o meu negócio. Arroz com feijão, não tem muita... E aí este trabalho é mudar a mentalidade, implementar a cultura, né? Implementar a cultura, trazer pessoas, processo de contratação bem feito. Não tem muito segredo, é um processo de contratação. Fez um processo de contratação, não é só um processo de contratação, é um processo de integração. Como eu recebo um funcionário para falar, ei, olha essa empresa aqui,
o que ela faz, por onde ela está indo, quem é o cliente, como a gente vai chegar lá e como você cresce, porque a empresa é um meio não só para o dono, mas ela é um meio para as pessoas que trabalham nela. Ela é um meio, o trabalho é um meio, né? Então, os nossos colaboradores, eles têm que entender onde eles querem chegar na vida deles, tem que ter uma visão da vida deles, e eles têm que entender que o trabalho é o meio que eles vão utilizar para chegar lá. Como que esses meios se preenchem, né? A empresa atinge o objetivo dela e o funcionário atinge o objetivo. Então esse é o trabalho duro de verdade que o empresário precisa fazer para atingir resultado. Aí o que o empresário faz? Apaga incêndio o dia inteiro. Faz trabalho operacional o dia inteiro. E é lógico, depende da fase do negócio, você vai ter que fazer o trabalho operacional, né? Mas depende da fase. Então, dependendo da fase que você tem que olhar pro negócio, trabalhar o negócio, para o negócio atingir o potencial que ele pode atingir, né? Então, foram esses os entendimentos. E o cara não anotou, vai ter que voltar, tá? Eu tava pensando aqui, acho que vou dando pause nesse vídeo aqui para que aula. Só nessa entrada aqui a gente já tem muito valor. Nossa, né? muito. Entregou o ouro aqui, pessoal. Então, nosso associado, Marcelo, ele é empresário de uma micro e pequena empresa em geral, né? Ele tem aí, com certeza, muitos desafios. Só que a gente está num meio associativista. Hoje a CIF tem mais de 4.600 empresas associadas. O Célio hoje é o presidente, e para assumir a presidência, eu estive nessa posição até recentemente, a gente precisa delegar o negócio, né? Delegar atividades do negócio. Assim como você foi, né, passar um período sabático, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, o Célio está agora um período bastante desafiador à frente da CIF, que é uma outra organização onde você tem que liderar. E para fazer isso, CIF é à frente do negócio dele, né? Exatamente. De ambos os negócios. Então, a gente sempre fala, né, que de alguma maneira a gente precisa conectar os propósitos. Então você falou agora do colaborador, ele precisa ter o seu objetivo e ter o seu propósito. E eu falo assim, pô, se talvez você não tenha como colaborador o seu propósito, quem sabe uma empresa com um propósito legal seja um caminho legal de você encontrar um bom propósito. Mas é óbvio que ele tem que encontrar o propósito pessoal, mas as pessoas se inspiram pelos propósitos empresariais. Nesse sentido, gostaria de entender como é que você vê, aí mesmo com a tua rede empresarial, né, essas milhares de empresas que você já atendeu, se elas estão olhando para o networking e para o associativismo como oportunidade, ou se o empresário ele tem desafio de sair de trás da barriga do balcão, vamos dizer, para encontrar oportunidades no seu negócio também fora de trás do balcão, vamos dizer, em busca de oportunidades no networking. Nós estamos num evento com milhares de pessoas, né? Nós nos conhecemos através de eventos, né? Nós aqui estamos numa rede. Mas às vezes o empresário que está nos ouvindo, ele acha que ele não tem tempo para sair de casa. Eu queria entender se você recomenda o associativismo, o networking, como parte de tirar a empresa dele do caos e como fazer isso. Sabe, a gente vai entrar no dilema de Tostines, né? Ela é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha, né? E aí o cara não cresce porque ele não tem o networking através do associativismo, né? Ou ele não tem o networking, porque ele não cresce ou porque ele não tem tempo, né? A gente vai precisar ter um equilíbrio nisso daí. O que acontece, tá? Esses dias eu vi um post no Instagram de um amigo meu e até fiz um post relatando o meu pensamento sobre o que ele falava, né? E muitas vezes a gente que tem empresa, a gente pode estar a uma pessoa de fazer um negócio milionário. A gente pode estar uma pessoa do nosso próximo milhão, né? Ou de fazer múltiplos milhões. Por que eu falo isso? A minha primeira empresa, que é a Luma Despachante, eu abri ela em 98. Em 2021 mais ou menos, a gente conseguiu um grande cliente. Esse grande cliente é um dos maiores bancos e seguradores do Brasil. Foi um grande cliente que a gente conseguiu. E como que a gente conseguiu esse grande cliente? Tá? A gente já tinha tentado prospectar de todas as formas esse cliente e não conseguia. Já tinha tentado prospectar. Sabia, inclusive, quem era a pessoa que cuidava disso no departamento e a gente não conseguia o acesso. E eu lembrei que na minha adolescência, né, eu tinha um amigo de um amigo meu que o pai dele foi um alto executivo dessa empresa. E eu liguei para ele, conversei com ele, fui lá, conheci o pai dele. Falei pro pai dele o que fazer, o pai dele já não trabalhava mais naquela empresa, mas como ele trabalhou lá há muito tempo, se aposentou nessa empresa como alto executivo, ele falou, vou te dar uma força. E ele me abriu uma porta. E eu tô nessa empresa até hoje. Se eu for juntar o que eu já faturei para essa empresa
faturamento, né? Faturamento é uma coisa, lucro é outra, né? Mas se eu for juntar o que eu faturei para essa empresa nos últimos 20 anos, 24 anos que a gente trabalha para essa empresa, eu posso te falar aí tranquilamente que já foram mais de 100 milhões de reais faturado para essa empresa. Agora, este tipo de resultado, ele vem pelo relacionamento, ele vem pelo networking, ele não está dentro de casa. O empresário que fica ali com a cabeça entuchada dentro do negócio e ele não abre espaço na agenda para desenvolver os relacionamentos, ele pode estar boicotando o próprio sucesso do negócio. Quando eu estava na escola, e olha que eu fui para a Olimpíada de Matemática, era muito bom de matemática, né? Mas naquela época, eu tô com 50 anos agora, a gente achava que para ter sucesso, teria sucesso a pessoa que tem o QI alto, né? Que era o coeficiente de inteligência, né? Pô, se tiver o QI alto, é quase garantia que você vai ter sucesso, né? E eu acho que hoje, para você ter sucesso no mundo dos negócios, você precisa ter o QI alto. Mas o QI alto mudou. Não é mais o coeficiente de inteligência, né? O QI alto é quem te indica, né? São os seus relacionamentos que vão te aproximar do próximo negócio. E te avaliza. Quem te avaliza, quem te recomenda, né? Isso a gente constrói. Isso a gente constrói, primeiro, com reputação, com repertório. Você tem que ser bom naquilo que faz, tem que ter reputação, né? E aí você fazer os relacionamentos de maneira intencional, né? O associativismo, ele te permite estar num ambiente, eu falo que o ambiente sempre vence, num ambiente onde você pode criar as conexões que de uma maneira ou de outra vão alavancar o seu negócio. Só que também tem uma coisa, quando você vai para o associativismo, você não pode ser só interesseiro. Ah, eu vou lá porque ali eu vou pescar, só quero pescar naquele aquário, quero extrair o máximo possível e eu não vou contribuir, né? Então, no associativismo, ele embute no próprio nome, eu compartilho também, né? Eu contribuo, né? Não adianta só eu querer ser ajudado e não querer ajudar ninguém. Então, ter esse equilíbrio, né? Entre dar e receber, ele é muito importante quando a gente fala de networking, quando a gente fala de relacionamento. Você recebe às vezes, né, sério, pedidos de parceria. Ah, qual é a parceria? Ah, você me apresenta os clientes e eu vendo. Essa é uma parceria legal, né, pessoal? É claro que pode ser em alguns momentos, mas tem que ter um... Mas eu acho que tem uma fala tua que é muito legal, que são dos 3 Cs, ou 4. Eu gostaria que você falasse isso, porque é muito legal, porque é algo que faz muito sentido com a fala que o Marcelo apresentou pra gente. A gente sabe, né, que para fazer um bom relacionamento, um bom networking, né, nós precisamos primeiro nos conhecer, né? Aí, nos conhecendo, nós nos conhecemos aqui hoje, né? Claro que eu já conheço o Marcelo, ele teve a bondade de vir aceitar de bate-pronto o nosso convite. Foi por um relacionamento. De certa maneira, a gente já começou a conviver. E aí, então, é o segundo C. Conhecer e conviver. E aí, depois de conviver, a gente passa a confiar. Que eu começo a confiar, eu vejo se tu entrega, eu sei se tu entrega resultado, se tu é cumpridor da tua palavra, se você é responsável, né? Se eu posso contar contigo. Então eu passo a confiar contigo. E aí, a partir do momento que eu passo a contar contigo, sério, eu posso cooperar. Eu acho que esses são os passos necessários, que a cooperação, que é aquilo que normalmente as pessoas buscam como primeiro lugar, mas ela é o fim de um processo estruturado, intencional, como o Marcelo falou, de buscar o network. Acredito que, sim, esse é um passo muito legal de como a gente pode fazer. Porque a gente assiste muito ele e o conteúdo dele se propaga e tu doa muito, né? Óbvio que dentro do associativismo a gente faz isso pessoalmente lá, mas dentro da tua atividade, como tu produz muito conteúdo de valor, gera pra gente essa proximidade, né? Que bom que tu tá aqui com a gente dando essa aula, galera. Muito obrigado. Que legal. E ó, o lance da cooperação e do compartilhamento, ele tem algumas coisas profundas aí que eu acho que a gente consegue até mexer com uma estrutura da sociedade quando a gente pensa nisso, né? Eu tenho como que a gente fala? Uma fábula, né? E eu aprendi essa fábula, eu queria compartilhar. É um pouco filosófico o que eu vou falar aqui, mas para mim isso faz todo sentido. Então a fábula é o seguinte: o poeta tava... Anota aí. Anota aí. Anota aí, associar. Anota aí, porque isso aqui vai trazer boas reflexões, né? Então, o poeta estava numa floresta andando sozinho, e aí apareceu um duende, e o duende pegou e falou: de todas as pessoas da Terra, você foi a única escolhida para conhecer em vida o céu e o inferno. Você topa? E o poeta falou: eu topo, lógico.
né? Ele falou, por onde você quer ir primeiro? Ele falou, pro inferno. Quero ir primeiro pro inferno. Beleza, o doente falou, pra já. Eles caminharam no meio da floresta, entraram num buraco e de repente, pum, estavam eles lá no inferno. E o inferno era muito parecido do lugar onde ele tinha vindo, do lugar onde ele vivia, era muito parecido, né? Só que tinha alguma coisa estranha lá. O cheiro era estranho, olhava as pessoas na rua, as pessoas estavam estranhas, estavam sofrendo, o clima era pesado. E ele começou a se sentir mal com aquilo. E eles passaram na frente de um prédio, entraram num prédio, era muito parecido de um prédio que ele passava na frente todo santo dia. Entraram no prédio, e ao entrar no prédio ele via pessoas morrendo de fome, pessoas magras, pessoas com cara de acabada, sofrendo. E aí ele passou na frente de uma sala, era uma sala muito grande, e nessa sala muito grande tinha uma mesa gigantesca. E no meio da mesa tinha uma panela de sopa, também gigantesca. Só que a mesa era muito grande. E aí existiam colheres para poder pegar aquela sopa. E as colheres para pegar a sopa também eram muito grandes. De maneira que a pessoa, mesmo tendo comida para servir todo mundo ali, a pessoa pegava a comida e não conseguia colocar na boca, porque a colher era muito grande para colocar na boca. E aí ele começou a ver aquilo, ele começou a se sentir mal, falou, me tira daqui. Pum, voltou para a floresta. Voltou para a floresta. Aí ele se recuperou e o doente falou, vamos pro céu? Falou, vamos. E aí entraram pelo mesmo caminho, pum, caíram no céu. Exatamente um lugar idêntico ao que ele tinha acabado de sair. Só que lá o clima era diferente, o clima era mais leve, as pessoas estavam na rua, sorrindo, bem alimentadas, as pessoas estavam no outro espírito. E aí tinha um prédio igualzinho, ele entrou no prédio, uma sala igual, e o esquema era o mesmo. Uma mesa muito grande, tá? Uma panela muito grande e colheres muito grandes. Só que nessa sala tinha uma diferença. E a diferença é que as pessoas iam lá, pegavam a sopa e elas serviam outras pessoas. E ao servir outras pessoas, essas pessoas serviam outras pessoas e essas pessoas serviam outras pessoas, de maneira que gerava abundância e todo mundo tinha fartura naquilo que fazia. E aí, qual que é a moral da história? Qual que é a reflexão que você tira de uma história dessa, né? Qual que é a reflexão que a gente tira de uma história dessa? E a reflexão que eu tiro disso é que quando a gente está aqui e está disposto a servir as pessoas, eu como empresário eu tenho que servir os meus clientes, eu como empresário eu tenho que servir os meus funcionários. Quando eu compartilho o conhecimento, quando eu uso os meus talentos, as minhas habilidades para servir as pessoas, eu gero abundância. Agora, quando eu guardo para mim e eu não quero servir outras pessoas, eu gero escassez. Quando eu guardo para mim, quando eu não quero servir outras pessoas, eu não quero servir os meus funcionários, eu não quero servir os meus clientes, eu não quero servir a sociedade, mesmo tendo fartura, eu gero escassez. E hoje, nas narrativas que a gente vê no mundo, e não importa, o Brasil é um país dividido em narrativas entre nós e eles, direita, esquerda, o rico e o pobre, as pessoas estão esquecendo o mais importante, né? Que é como eu faço para servir as pessoas. Aí os empresários não estão servindo, não tem ninguém servindo o próximo. O que eu faço para servir o próximo da melhor maneira possível? Através do meu trabalho, através dos meus talentos, através das minhas habilidades, através daquela empresa que eu escolhi para atender um problema de alguém, porque a nossa empresa, o objetivo de qualquer empresa é resolver o problema de alguém. Entendeu a diferença? Maravilhoso. E aí maravilhoso. o associativismo tem que ter disso. As pessoas que estejam dispostas a aproveitar desse mar de oportunidade, ela tem que estar disposta a servir as pessoas. E isso é uma regra para a vida. Já pensou se na sociedade brasileira, ao invés das pessoas ficarem nesse racha que estão, todo mundo falasse assim, opa, Deus me deu talentos, Deus me deu habilidades, eu vou desenvolver cada vez mais os meus talentos e as minhas habilidades para servir cada vez mais pessoas. Né? É outro tipo de conversa, é outro tipo de discussão. É outro patamar, né? E realmente faz muita diferença. Não sei se tu sabes que na ACIF a gente divulga muito o nosso propósito, para que as pessoas possam se conectar com esse propósito, uma vez que a ACIF é uma associação sem fins lucrativos, mas está justamente fazendo isso, cooperando. São empresários que saem de dentro do seu negócio e vão buscar cooperar. E aí, o nosso propósito é pulsar e prosperar Floripa, Santa Catarina e o Brasil. A pulsar e prosperar. Então a gente acredita que a prosperidade ela vem através do empreendedor, através dessa unidade individual que busca fazer isso que você estava falando agora com a reflexão que você trouxe, que é servir,
E servir pode ser através de produtos relevantes para a sociedade, servir através de serviços, servir através de mentoria para os seus próprios colaboradores, que eu acho que muitas empresas entram no caos, Marcelo, não sei se eu estou certo, porque muitas vezes o próprio empregador, né, o empresário, ele acredita que o seu empregado está numa disputa, e vice-versa. O empregado acha que está numa disputa. E aí eles, em vez de cooperarem uns com os outros, eles acham que eles estão cada um num polo diferente, quando na verdade está todo mundo dentro do mesmo barco. E você falou, a empresa é o meio, ou no mesmo rio. No mesmo rio, boa. Até melhor o mesmo barco do que o mesmo rio. O mesmo rio do que o mesmo barco. Mas a gente está chegando, né, aos últimos minutos aqui do nosso podcast. Parece que passou rápido, eu tô com pena. Acho que a gente vai ter que convidar o Marcelo mais vezes. Mas queria que a gente pudesse trazer alguns fechamentos aqui, Célio. Não sei se tem mais alguma pergunta para fazer Eu teria 1 milhão de perguntas, mas pena que a gente está com tempo. Eu queria pedir a quem está assistindo primeiro que curta e compartilhe esse vídeo para que isso possa alcançar milhares de outros empreendedores, porque o que nós tivemos hoje foi uma verdadeira aula. Te agradecer aqui pela presença, realmente possamos estar mais vezes no Marcelo, né? Porque foi muito engrandecedor e tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Acho que deixar esses minutos finais também para que tu possa convidar o pessoal a te seguir, falar um pouco das suas redes sociais, dos teus canais, enfim. Eu acho que tem um pedaço aqui antes do Marcelo também poder trazer. Vou usar as referências que a gente tem. Eu ouço muito o podcast do Marcelo e eu acho muito legal que eles fazem no final as sacadas, né? Que eles chamam lá de comandos. Os comandos. Então, vou te convidar, Célio, para dar... Bom, primeiro Marcelo, aí depois a gente dá de novo, a gente faz os nossos e depois ele faz o fechamento. Pode ser assim? Então, vamos lá. Marcelão, traz o teu comando aqui desse papo rápido, mas muito, muito relevante. Bom, quando a gente fala de trabalho, e não importa se você seja um trabalhador ou se você seja um empreendedor que está gerando empregos, que está gerando trabalhos e está servindo as pessoas, eu acho que o grande comando é educação, né? A gente precisa buscar educação para entender como as coisas funcionam, é só através da educação, e a gente precisa educar os nossos colaboradores, né? Então, por exemplo, isso que a gente fez aqui hoje é uma maneira de educar as pessoas, fazer elas refletirem, pensarem sobre o trabalho, pensarem sobre o negócio, sobre a vida de uma maneira. Então, eu acho que o grande comando é educação, né? A educação, eu acho que a base do empreendedorismo está na educação. Esse, para mim, seria o maior comando. Muito legal. Eu tenho, Célio, eu ainda tenho só mais uma mini pergunta. Quem sabe o Marcelo pode nos ajudar aqui com uma coisa. Porque, enquanto você falava, até na parte inicial, estava aqui pensando, será que o comandante que está nos ouvindo, o associado da ACIF e o empreendedor, né, que está nos ouvindo, se ele começou a pensar que para ele não ter caos na empresa, ele não pode crescer. E a gente tem um desafio, né, justamente de mostrar o contrário, que o crescimento ele é valioso para a sociedade, né? Ele não é algo desordenado, ele não é algo que... Não é o crescimento... claro, o crescimento vai gerar o caos muitas vezes, mas acredito que o crescimento gera caos muitas vezes porque a pessoa não está preparada, não está organizada, não tem os conhecimentos necessários, a educação suficiente para ele levar a empresa nessa direção. Então, para a gente poder trazer um insight aqui, Marcelo, também eu acho que vale a pena sobre isso. Porque tem muita empresa bonsai no Brasil. Primeiro porque os impostos nos impedem de crescer, que se o cara cresce, paga mais imposto e ganha menos dinheiro. Então, essa é uma base. Mas o empresário ele fica com medo de crescer, porque ele não tem o conhecimento necessário. O que tu recomenda nesse sentido para os empresários, para a gente fazer um fechamento legal aqui também? Eu acho que é antinatural uma empresa não crescer. Eu acho que o natural é a empresa crescer. É o que eu acho. É natural. Como a árvore, o natural é a árvore crescer. Uma empresa, ela precisa crescer, tá? E quando a pessoa resolve ser um empresário, ele tem que entender, ou você cresce ou você morre. Perfeito. Né? Então, não precisa ficar com medo de crescer, porque se você não crescer, você vai morrer. Você tem que ter medo de não crescer, né? A realidade ela é o oposto. É o oposto. Agora, normalmente as pessoas têm medo do desconhecido. E o desconhecido é porque a pessoa não desenvolve as competências que precisa para aquilo. Então, é aí que entra. Pô, eu tô com medo de crescer porque isso pode me gerar um problema, então eu vou estudar isso, eu vou aprender isso, eu vou aplicar isso, né? Porque a gente sempre vai ter medo do desconhecido. O medo de crescer é o medo do desconhecido. O que acontece quando eu cresço lá?
O que acontece se eu tiver mil funcionários na minha empresa? É uma situação totalmente desconhecida. E para a gente lidar com esse desconhecimento, com medo do desconhecido, é só através da busca do conhecimento, né? Então, conversar com empresários que chegaram lá, entender quais são as ferramentas que existem, desenvolver as competências, estudar sobre isso, e aí o crescimento passa a ser uma coisa natural. Por passos, né? Por passos. Presidente. Que aula. Qual a tua sacada, presidente? Eu tô, assim, entusiasmado demais aqui, muito feliz. Mas isso que o Marcelo trouxe me inspira cada vez mais como presidente da nossa entidade a ir realmente atrás de muito mais educação. Que a gente na entidade tem essa possibilidade de servir como voluntariado, né, presidente? Mas, acima de tudo, também liderar pelo exemplo. Obrigado, Marcelo. Fantástico. Marcelo, obrigado. Consone, obrigado. E, todas as vezes que vocês precisarem, a gente vem aqui bater um papo. A pessoa te encontra, Marcelo. Bom, para me achar, pode ser @MarceloGermanoEAG, no meu perfil no Instagram, ou podcast. A gente tá em todas as plataformas de podcast, YouTube, Spotify, Apple Podcast, enfim, Amazon Podcast. Todos os podcasts é podcast empresa autogerenciável. Perfeito. Pessoal, minha sacada é: crescimento gera prosperidade. Vá em busca do crescimento, eduque-se, capacite-se, busque apoio de mentores que podem te apoiar, te apoiar nessa jornada, né? Te levar nessa jornada, te capacitar para essa jornada. Crescer é bom, porque você pode ter o caos mesmo sendo pequenininho. Então não se iluda e vá em busca do que é melhor para você, para o seu time e para as pessoas que te cercam. Isso é prosperidade. E com isso, a gente convida, compartilha esse podcast, seja, né, aquele que alimenta os outros com o melhor conhecimento, porque eu tenho certeza que daqui hoje, quem assistiu vai sair com informação muito relevante. Parabéns, Marcelo, sucesso na tua jornada e que possa fazer aí muitas empresas saírem do caos. Obrigado. Valeu. Valeu.